Olha aí, pessoal, esta coluna aqui da senhora Adriana Fernandes na Folha de São Paulo, falando sobre o pacote fiscal apresentado pelo governo Lula e de como vai ser a repercussão disso provavelmente no Congresso Nacional e, especialmente, qual será a resposta do mercado após isso tudo. É claro que aqui ela dá uma passada de pano legal para o Lula, Folha de São Paulo, né? A gente sabe bem qual é o padrão, qual é o estilo aqui, mas ela acerta em alguns pontos da análise dela, sem dúvidas, né? Ela tem até uma percepção interessante dessa história que a gente vai dar uma olhada aqui. A grande pergunta dela, naturalmente, é a questão do dólar. O aumento do valor do dólar em relação ao real foi a resposta mais imediata e uma resposta cruel, é claro, mas sincera, do mercado ao anúncio do pacote fiscal, que foi um desastre completo. Coloque-se na conta do Lula e do Haddad o dólar acima dos R$ 6. Isso é indiscutível. Então a pergunta que ela coloca é: qual será a notícia que fará a cotação do dólar recuar para um patamar abaixo de R$ 6, né? A pergunta que eu faço é: será que o dólar vai recuar para abaixo dos R$ 6? Vamos dar uma analisada nessa notícia aqui, nessa coluna, na análise que a senhora Adriana Fernandes faz, na passada de pano que ela de leve dá para o governo Lula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o título diz aqui, ó, pacote fiscal tem medidas duras, mas governo faz de tudo para esconder. E aí logo de cara a gente coloca, tem medidas duras nesse pacote fiscal? A senhora Adriana Fernandes responde que sim, las hay, ou seja, tem sim medidas duras, só que o governo tem feito de tudo para escondê-las. E aqui temos que fazer a primeira justiça à colunista. Isso aqui é verdade. O governo colocou algumas coisas ali, provavelmente mais por pressão da equipe econômica do que por desejo do Lula, para compor o pacote fiscal, só que o governo não tem dado publicidade para isso aí. Muito pelo contrário, quando a gente pensa no pronunciamento desse mané aqui, do ministro da Fazenda de vocês aí, ó, quando a gente pensa no pronunciamento desse cara, aquele desastre completo que foi, a gente percebe essa tendência, esse fator. O governo colocou algumas coisas ali de medidas duras, né, razoavelmente relevantes, e lançou logo no mesmo pronunciamento a promessa da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Ou seja, o governo está com medo da repercussão que um ajuste fiscal pode causar na imagem já precária do Lula. Essa é a verdade. Então, ela falou que essa é uma lógica invertida da comunicação do governo, que é o que é bom para ajudar no equilíbrio das contas públicas, a gente esconde. Só que, conforme muita gente já disse, não está no DNA do governo Lula, de qualquer governo PT, um equilíbrio fiscal. Muito pelo contrário. Então, o governo vive, enquanto oposição, vive criticando ajustes, vive criticando cortes, e o próprio PT não apoia isso aqui. Aliás, o PSOL entrou falou que ia tumultuar a conversa sobre o pacote fiscal, a discussão lá na CCJ da Câmara, falou que ia pedir vistas para atrasar o negócio, enfim. Nem a base aliada apoia, porque não é nisso que eles acreditam. Logo, não é isso que a comunicação do governo vai querer deixar transparecer, que é um partido que preza pela austeridade, pelo equilíbrio das contas, por um gasto mais inteligente, um gasto mais eficiente. Claro que não, isso não é o governo Lula, né? Então, a colunista que diz que esse anúncio errático do pacote fiscal acabou ofuscando as medidas mais fortes apresentadas pelo governo, né? Eu volto a dizer, não acho que tenha nada forte nesse pacote, muito pelo contrário, né? Só que ela parece surpresa com isso. Eu não, você também não, mas o governo Lula não moveu uma palha para tentar mudar a percepção do mercado sobre o pacote fiscal. O mercado reagiu mal, falou, não, isso aqui é uma loucura, né? É um pacote que não tem comprometimento, não tem corte na carne e ainda vem
trazendo de brinde uma renúncia fiscal que vai piorar a situação econômica, a situação orçamentária do governo. Mas o que os agentes do governo fizeram foi reclamar do mercado, falar que o mercado está sabotando, falar, igual o Alckmin, né, falar que tem que fazer acupuntura ao mercado para o dólar voltar abaixo dos R$ 6. Olha a reação do governo, né? Então, e aqui ela pontua, né, que em outros momentos, né, em outros governos, sem dúvida, o fracasso dessa estratégia teria custado algumas cabeças no governo, porque foi uma estratégia fracassada como poucas vezes nós vimos. O absurdo da execução do plano, né, do plano em si, mas da execução. E nada, né, nada ali deu certo, nada funcionou. E aí então o pessoal coloca aqui, né, o que vai fazer, né, a colunista coloca, o que vai fazer o dólar voltar para baixo dos R$ 6? Será que vai ser a reunião do Copom, que vai acontecer em breve aí, uma alta de juros relevante para dar uma equilibrada nesse cenário, né? E acredite ou não, por mais curioso que isso seja, mas é o senhor mercado, você sabe muito bem como é que funciona, o pessoal tem uma fé incrível, né? Eu, como uma pessoa religiosa, queria ter uma fé em Deus como esse pessoal tem na fé nos governos. É impressionante isso aqui. Então, o pessoal está aguardando coisas que, caramba, a gente sabe que não vão acontecer, né? Tem gente esperando o governo anunciar que vai fazer um corte na carne em 2025, né? Tem gente esperando isso. Olha só como esse pessoal acredita realmente, tem fé. Impressionante, né? Ou então, tem gente esperando o governo aqui se comprometer com o resultado primário sem abater coisas da meta fiscal, que é o que vai acontecer nesse ano, sem dúvidas, né? E caramba, é só assim que o governo Lula consegue ficar dentro do pacote fiscal, dentro da meta fiscal. Ou conseguindo uma PEC de transição igual no ano passado para poder gastar 200 e tantos bilhões de reais além das receitas, resultado primário, tá? Ou então com o STF tirando um monte de coisas aí, né? Fazendo um monte de abatimentos da meta fiscal. Tem gente aqui esperando que o governo em algum momento mude lá o piso da saúde, da educação, entregue um superávit primário no ano que vem, né? Acabe com essa história do imposto de renda, de isentar aí e tudo mais. Só que, na medida, né, em que isso aí o tempo vai passando, tem quase 10 dias desse anúncio e o governo não falou nada, não esclareceu nada, não se comprometeu com mais nada, então o pessoal aqui começou a inflar outro balão de ensaio para colocar aí outra esperança que está surgindo no mercado, que é o Congresso Nacional. O pessoal esperando aqui que o Congresso Nacional salve esse pacote fiscal nas próximas 2 semanas, que é o que falta para o recesso parlamentar, né? E alguns integrantes da equipe econômica do governo Lula estão alimentando essa esperança no mercado. Essa é a verdade, né? Que estão falando que o Congresso vai aprovar as medidas do governo aí, né? Inclusive, algumas dessas medidas seriam aperfeiçoadas. Olha só, por exemplo, aqui, né, um gatilho limitador do crescimento do salário mínimo a partir só de 2027 e também aperto das regras do BPC. Só que é outro ponto de frustração muito provável. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Sobre o pacote fiscal lá no Congresso Nacional, e o que tem motivado a votação ou não a favor do governo nessa história, para a maior parte dos parlamentares, não vou ser injusto de falar que é para todos, mas para a maior parte, é justamente a questão das emendas. Ou seja, se as emendas forem liberadas, então o Congresso vai votar a favor. Se as emendas não forem liberadas, o Congresso vai sacanear o governo. E aí dane-se se é importante ou não, quem vai ter que descascar esse abacaxi é o Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. Então, aqui há, né, uma frustração, um risco de frustração muito grande, porque os parlamentares estão mais preocupados com o deles do que realmente com o que poderia ser relevante nesse sentido aqui, do ponto de vista fiscal. Vai acontecer? Não tenho muita certeza, né? Tem aqui questões relativas ao BPC, e aí ninguém sabe como vai acontecer, porque o Wellington Dias não deixou nada claro nesse sentido aqui, parece que ele está fugindo do debate, da discussão a esse respeito aqui e tudo mais, só que ela termina a coluna dizendo que um remendo no pacote pode não só custar caro, como não ser eficaz.
E a verdade é o seguinte, o pacote é muito ruim desde o início. Ah, mas vai economizar 70 bilhões em 2 anos. Primeiro que tem gente do mercado dizendo que isso aí vai ser uns 40 bilhões, na verdade. Segundo, que isso aí dá 30, 40 bilhões de reais ao ano, 30 em 2025, 40 em 2026. Isso não é nada. Isso não é nada. O déficit primário do governo, se bobear, vai ser isso aí, uns 30 bilhões, no melhor dos cenários, no ano que vem. Então, isso sequer equilibra as contas do governo, sequer é suficiente para isso. Que dirá para evitar um progresso da dívida pública? O Brasil precisaria, e um agente econômico até falou isso naquela reunião que eu comentei aqui no canal, que dá para conseguir 1,5% de economia do PIB, né? 1,5% do PIB em corte de gastos. Vai dar uns 170, 180 bilhões de reais. Isso sim faria diferença por ano. Isso sim seria relevante e faria com que a dívida pública primeiro parasse de crescer e depois começasse a ser reduzida para um patamar mais estável. Agora, esse pacote apresentado é muito ruim, muito fraco, não tem clima no governo para dar suporte para isso, não tem clima na base aliada para dar suporte ao governo e não tem clima no restante do Congresso. Se for aprovado, vai ser às custas de muita negociação de recursos, de valores, e não vai fazer muita diferença no final das contas. Acredito que hoje o mercado sequer reagiria bem à aprovação disso no Congresso, né? O risco maior é o mercado reagir mal ao Congresso sacaneando o governo. Vamos ver para onde que isso vai caminhar. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.